Muito boa noite a você, ouvintes da Alta Conexão. Pontualmente 20 horas dessa sexta-feira, dia 19 de março do ano de 2021. Este é o Olho no Olho. Você pode nos assistir na ITT Play de Teresina. Um grande abraço para o Pedro Henrique e para o senhor Evangelista, que estão retransmitindo a nossa live ao vivo. www.facebook.com/Alta Conexão. Lá você pode participar, mandar sua pergunta, porque hoje tem, hein? Finalmente ele resolveu dar as caras, depois de longo e tenebroso inverno, acabou aceitando o convite e ele está no olho com a gente. Eu tenho a honra de apresentar essa noite Felipe Reis, ele que foi, sinceramente, o grande responsável por eu estar aqui nesse exato instante. Não fosse o trabalho de Felipe Reis, e hoje eu não estaria aqui, humildemente, apresentando esse Olho no Olho. Mas esse programa é para falar dele e não para falar de outras pessoas. Filipão, muito obrigado pela sua presença, o seu boa noite e o seu destaque inicial, ele que já está provocando amor e ódio ali na nossa live. Mas primeiro, Filipão, o seu boa noite, o seu destaque inicial. Bem-vindo ao Olho no Olho. Grande Vanderlei Cepeda, um abraço para todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Era para quando eu recebi o convite, foi o primeiro programa, né, Vanderlei, assim que você estreou, mas infelizmente eu tive uma emergência médica, não pude participar, depois você tocou o barco e eu fui agraciado com esse programa de número 10, para estar aqui participando do programa Olho no Olho, e é sempre uma honra estar aqui conversando com você, falando um pouquinho de rádio e, de certa forma, da nossa cachaça, né? Do que a gente gosta, falar de futebol, falar da vida, papear sobre as coisas, e é muito bacana, né? É isso aí, já convidei minha mãe para assistir, a minha irmã, daqui a pouco vem madrinha, então é bom você pegar leve, que eu nem preciso me defender, eu deixo o pessoal me defender aí no chat. Beleza? Vamos ver. Você, pelo jeito, é um cara indefensável, Felipe Reis. E o pessoal já está por aqui participando. O Sérgio Roberto Paiva Pinto, vulgo Tostão, chegou antes da hora e está dizendo aqui que chegou antes da Tereza. Lavou a louça rapidinho, Tostão. O Leonardo Stender está dizendo que você o ama, Felipe Reis. E nós amamos todos os nossos ouvintes, inclusive você, meu caro Leonardo Stender. Também está lá o Clinton Namuro fazendo 4 perguntinhas para começar. Só que essas 4 perguntinhas, Clinton, vão ser colocadas no final do programa. Já você vai saber. Mônica Alves está dizendo que ama esse meu filho, amor de mãe, é indiscutível. Ana Paula Dionísio, o Alexandre Mauro, todo mundo aqui com a gente. E depois você vai explicar para o Leonardo Stender qual é a nossa cachaça, Filipão. Então, vamos começar rapidamente com as perguntas iniciais, depois a gente vai atendendo os nossos ouvintes. Como que começou, Neném, essa paixão pelo rádio? Vamos lá. Eu sou dos anos 90, né? Eu tenho 30 anos, vim ao mundo no ano de 1991. Eu sou de uma época que poucas pessoas tinham o tal do pay-per-view, né, Vanderlei? Sky, TV a cabo, sempre foi uma coisa, foi um item luxuoso, né? Isso começou a ficar popular no Brasil a partir dos anos 2000. E eu sempre dependi muito do rádio para ouvir os jogos do meu time. Para quem não sabe, eu sou torcedor do Fluminense e a mídia esportiva aqui no Rio, como é em São Paulo, ela sempre abraçou mais o Flamengo e o Vasco, até porque são os clubes que dão mais audiência e dão mais retorno financeiro, né? O torcedor do Santos e o torcedor do São Paulo vai se identificar do que eu estou falando agora. Não é mais o Santos, porque, na verdade, os outros 3 são mais queridos pela mídia de São Paulo. Aqui, o Botafogo e o Fluminense não tem tanto apelo, então não é tão abraçado. Então, quando jogava o Fluminense às 7 e o Flamengo às 8, as rádios cobriam só o jogo do Flamengo. Aí eu tinha que apelar para as rádios AM para ouvir os jogos do Fluminense. E sem contar que o Fluminense também passou um período muito nebuloso da sua história, chegou aí a arrancar petróleo, que a gente diz, né? Chegou à 3ª divisão, que é aí que a mídia não abraçava mesmo. Então, para ouvir jogo do Fluminense, era um pouco complicado. E a maioria desse campeonato eu acompanhei no Maracanã de concreto, né? Meio-dia, um sol escaldante. Então, assim, a minha paixão do rádio, ela vem de longe. Sem contar que meu avô é músico, né? Meu avô era músico, então ele sempre teve a cultura de ouvir o rádio, né? Todos os dias lá em casa,
era Antônio Carlos, era Clóvis Monteiro, era Roberto Canazzi. Então, assim, chegava com meu avô para ter uma resenha com meu avô, naturalmente, além de falar de música, você tinha que ouvir rádio. Meu avô tinha aquelas vitrolas grandes, sabe, Vanderlei? Aqueles toca-disco grandões. Não, isso não é da minha aquele época. rádio relógio. Você não que me lembro inventou disso. isso, Vanderlei, você sabe. Você sabe do que eu estou falando. Você tinha um do que teu pai te deu, que eu sei, modelo novo. Então, meu avô tinha aquele rádio relógio, sabe, Vanderlei? Aquele despertador de relógio. Aquilo Sim, que ali iluminava era... o quarto no maior breu do mundo. Só que ele tinha dois, um pro quarto dele, que era como se fosse um despertador, e um lá na varandinha, que meu avô tinha uma varanda, né? E sempre tinha lá, sábado estava sempre tocando alguma coisa, tocando notícia ou programa. Aqui no Rio de Janeiro tem um programa chamado Patrulha da Cidade, de meio-dia, que eles contam as notícias de forma bem humorada. Então, assim, sempre foi a paixão do meu avô e, naturalmente, eu passei a gostar muito de rádio, entendeu, Vanderlei? Filipão, agora vamos botar a casa em ordem aqui. Só dar uma completada nessa frase aí. É que eu pensei que ela ia assistir o programa ao vivo aqui atrás, entendeu, Vanderlei? Mas ela tá ali na sala. Um beijão. Tá minha bom. esposa também vai estar vendo o programa, entendeu, então, Vanderlei? Agora que está liberado, podemos continuar. E agora você vai responder que tipo pinga-fogo para o Clinton, senão ele não sossega. Do Alcei Bueiro de Camargo ou Valdir Amaral? Valdir Amaral. Vasco ou Corinthians? Corinthians. Sócrates ou Romerito? Romerito. Soccer ou boxe? Soccer. Pronto, Clinton Namur já está resolvido. Filipão, você fez algum curso de locução para entrar no rádio ou você foi com a cara e a coragem? Não, foi com a cara e coragem. Tem uma história engraçada que é o seguinte. Na verdade, o único curso que eu fiz de rádio foi com o Carlos Antônio, que infelizmente o curso não tem certificado, porque o Carlos Antônio não é uma escola propriamente de rádio, mas tudo do que eu sei, todas as técnicas que eu aprendi, foi com ele. Então, assim, eu não posso começar falando da minha história no rádio sem citar o Carlos Antônio, né? Porque o único curso que eu fiz foi com ele. Então, ele me ensinou as noções de rádio antes de entrar no ar, o que era preciso, como se configurava uma jornada, como é que é um preparo de jogo, como é que é um preparo de pós-jogo, o que o âncora faz, o que um plantonista precisa saber. Essas noções do rádio esportivo, que muitas das vezes a gente, por conta de falta de profissional, no web rádio, a gente acaba fazendo da maneira que a gente consegue, né, Vanderlei? Da maneira que dá. Mas não necessariamente é a maneira correta de se fazer uma jornada esportiva. Né? Então, assim, o Carlos Antônio me ensinou muito do que é o rádio. Então, antes de eu começar a falar, eu preciso citar o nome dele. Aí, vamos lá. Como é que eu entrei no rádio? Né? Então, o único curso que eu fiz foi com o Carlos Antônio. 3 meses, eu aprendi de tudo. A botar uma rádio no ar, como é que é uma estrutura de uma rádio FM, AM e uma web rádio em si. Eu aprendi toda a estrutura, né? Aí depois eu aprendi a vinheta, a editar áudio, a fazer tudo dentro desse curso. Depois ele ensinou as noções de comentarista, repórter e narrador. Né? Eu comecei no rádio, até anotei aqui, Vanderlei, que eu sou ruim de data, então hoje você me fez estudar, eu tive que dar um mergulho no passado aqui, e fiz algumas anotações, né? Eu comecei no rádio em 2016. Né? Eu comentei um jogo do Campeonato Português, que na época a Rádio RPC cobria o Campeonato Português. Então eu comentei um Sport e Benfica. Benfica acabou vencendo por 1-0. Gol daquele seu amigo, Mitroglou, aquele grego horroroso, centroavante, caneleiro toda a vida. Sabe quem é, né, Vanderlei? Então, ele mesmo. Mitroglou. Ele mesmo. Aí, na época, foi uma sexta-feira, Vanderlei. O jogo foi 5h45 da tarde. Narrou o jogo o Carlos Antônio, o Thiago Cortes, que hoje é repórter e comentarista aqui da Alta Conexão, fez as reportagens e eu fiz os comentários dessa partida. Né? Eu acabei hoje pesquisando isso, deixei salvo aqui porque foi engraçado. Como é que eu entrei no rádio? Bom, nesse ano de 2016 aí, eu sempre gostei de futebol, né? Então eu estava querendo ouvir os jogos do Fluminense na Copinha. E eu trabalhava lançando nota fiscal, era como se fosse fiscal. Né, dava entrada de nota, saída, colocava os impostos das notas fiscais. Então, eu poderia ouvir rádio à vontade, desde que seja pela internet. Então, eu podia trabalhar de fone, sabe, Vanderlei? Não era proibido. Então, eu podia ouvir todos os jogos e ouvir rádio à vontade. Aí, estou tentando ouvir o jogo do Fluminense e consegui achar. Até então, era a Rádio RPC. Aí foi até o Emerson, que hoje é narrador
da Flá TV, que depois se tornou meu colega de profissão, mas até então estava querendo ouvir o jogo do Fluminense, só a Rádio RPC que transmitia, Fluminense e Juventus. Nosso querido Gabriel Trevisan, lá na rua Javari. Aí, tal, eu achei legal, falei, pô, essa rádio pela internet transmite o jogo, cara. Porque eu não podia ver o jogo, pelo menos eu escutava, ficava por dentro do que estava acontecendo na Copinha. Aí gostei. Aí o Thiago Cortes, que hoje faz parte da nossa equipe, chegou para mim e falou assim, poxa, Felipe, eu estou terminando a minha faculdade e eu preciso de horas complementares para poder terminar a minha faculdade. Você conhece alguma rádio? Conhece alguém para que eu consiga fazer isso? Aí eu fui procurar essa rádio. Como o aplicativo RádioNet ele dava o WhatsApp da rádio, eu fui e mandei um WhatsApp para a rádio. Aí quem respondeu foi o Emerson. Eu perguntei se tinha vaga, mas não era para mim, era para o Thiago. Aí falou, ó, toma aqui o telefone do dono da rádio, fala diretamente com ele. Aí fui e mandei mensagem para o Carlos Antônio. Aí o Carlos Antônio falou, posso te ligar depois? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Aí eu trabalhei e tal, isso uma segunda-feira. Aí passou segunda, terça-feira me liga o Carlos Antônio, né? Você queria entrar aqui na rádio? Eu falei, não queria entrar na rádio. Eu queria ver uma vaga para um amigo meu, ele está terminando a faculdade, queria fazer horas complementares. Eu queria saber se a sua rádio estava dando vaga. Aí ele, pô, garoto, você tem uma voz bonita. Você tem uma voz bonita, você tem atitude, eu gostei. Para o teu amigo, eu não sei se eu tenho vaga, mas se você quiser para você, eu tenho. Aí eu fiquei assim, pô, mas como assim para mim? Eu não faço jornalismo, né? Nunca fiz. Como é que é assim? Como é que eu tenho vaga? Não entendi muito bem. Aí ele, então, vamos fazer um teste. Aí ele tinha um programa, Bola na Rede RPC, toda segunda-feira. Ele me fez fazer uma matéria do Bahia e do Vitória para mandar para ele. Aí fiz, ele gostou, botou no programa e tal. Aí passou alguns dias, vai eu estrear nesse jogo que eu acabei de falar, Sport em Benfica. Só que nesse meio tempo o Thiago conversou com ele, se acertaram. Aí o Thiago começou uma semana antes e tudo. Eu comecei depois. Aí foi assim que eu acabei chegando no rádio, meio que por acaso, né? O Carlos Antônio abriu as portas da rádio para mim. Eu aproveitei. Só que realmente, né, eu era muito fraco no rádio, assim. Não que eu seja muito bom hoje em dia, mas eu melhorei bastante. Eu tinha muitos vícios, eu repetia muitas palavras. Então foi um aprendizado muito grande. E para quem não sabe, para quem não entende o rádio esportivo, para quem está começando, geralmente é bom o cara começar como plantonista numa rádio grande, mas em web rádio geralmente o cara começa comentando, que é para o cara entender um pouco como é que funciona uma jornada esportiva. Porque o repórter ele tem uma obrigação, ele tem uma exigência muito grande dentro de uma jornada esportiva. E o narrador nem se fala. Então eu comecei comentando, aí comentei muito o jogo do Campeonato Português, comentei muito Premier League. Até porque a língua lhe ajudava, né? Você entendia o que eles estavam falando. Não, né? Não, isso aí nunca foi problema, não. Era uma porcaria. Quando eu lembro como se fosse hoje, Mandelli. Eu fiz esse jogo na sexta-feira, aí domingo o Carlos Antônio falou assim, ó, você quer comentar mais um jogo? Tem uma vaga aqui. O jogo era Leicester e Arsenal. Eu comentei aquela temporada que o Leicester acabou campeão, né? A temporada 2016-17. Aí, eu não sabia nem falar Schmeichel. Eu falava Schmichel, pra você ter uma ideia. Não tem um Kapelsberg Schmeichel lá, o goleiro? Goleiro. O filho lá do lendário. Então, eu não sabia nem falar o nome do cara. Mas aí fui aprendendo, irmão. Foi tudo um aprendizado. E dali em diante eu não parei mais. Aí comecei a me apaixonar. Aí a rádio lá, a RPC, ela tinha muitas dificuldades, como qualquer web rádio, né? E eu comecei a ajudar o Carlos aqui e ali, comecei a fazer muito jogo, aí tinha muita briga com a Ana Paula no início, porque eu fazia jogos direto e ela não gostava, ela ficava com raiva. Na época eu podia fazer jogo na sala, né, Vanderlei? Você se identifica com essa história? Eu podia ainda fazer jogo na sala, porque eu não era narrador, então estava tranquilo. Jogo das 7 horas, 7h30 era tranquilo. Aí ela começou a ficar um pouco irada, mas eu comecei a crescer no rádio, né? Comecei a pegar a confiança do Carlos e tal. Aí daí em diante eu não parei mais, entendeu? Eu tô aqui até hoje. Bom, vamos atender um pouquinho os nossos ouvintes. A Valéria de Oliveira Cepeda está dizendo que a família não vale. O teu amigo Leonardo Stender está dizendo que você está cheio de amor hoje. E o Gabriel Trevisan, ácido aqui, está querendo dizer que ele foi abrir a live e gastou todo o 4G dele
Você entendeu alguma coisa que ele quis dizer com essa colocação? Ele tá falando que a live está tão pesada que acabou com os dados móveis dele. Mano. Alexandre Mauro está dizendo que quando você nasceu, ele já se aventurava pela vida. Realmente é verdade, o Alexandre Mauro. Se a Praça da Bandeira falasse, Alexandre Mauro. É o pai de todos nós. O Sérgio Tostão está dizendo que por causa do Fluminense, quem pega petróleo no pré-sal hoje é o time dele, Associação Portuguesa de Desportos. O Fernando Gonçalves da Silva está falando que ali é Galo. E o Gabriel, olha quem está aqui também, nosso amigo Gabriel Macieira, o vulgo Gabiru, dizendo que o Filipão é uma das pessoas mais maravilhosas que ele trabalhou. E quem mais? Agora vou eu fazer uma perguntinha aqui. Você falou muito de web rádio, então os nossos ouvintes, Filipão, precisam saber qual a diferença entre uma web rádio e uma rádio de dial? Uma rádio de dial. A diferença básica entre as duas. Primeiro, a estrutura, né? Uma rádio de dial, ela precisa ter as licenças da Anatel, né? Para colocar a rádio no ar. Então, precisa de transmissor, antena. E por mais humilde que seja, se você for transmitir uma rádio de uma forma convencional, uma antena simples, ela custa aí por volta de uns 50, 60 mil para uma rádio de alcance de 150 a 300 metros, por exemplo. Só para a galera ter uma ideia do tamanho do custo que é uma rádio. Uma rádio dessa aí grande, digamos, uma CBN, uma rádio Tupi, só um transmissor de uma rádio dessa custa por baixo aí R$500 mil, R$1 milhão. Então, o custo de uma rádio dessa só para funcionar é muito grande. O custo operacional. E fora os profissionais, né? Você tem que ter uma mesa de som, tem que ter equalizador, tem que ter uma série de equipamentos, né? E a web rádio, ela surge com o advento da internet sem precisar de nada disso. Hoje a gente, com o notebook, a gente consegue baixar programas de automação que fazem com a mesma qualidade que aquele transmissor lá, que fica no Sumaré, aqui no Rio é Sumaré, não sei, é em São Paulo, Vanderlei, onde ficam as torres do rádio. Então, assim, a mesma qualidade com programas, né? Com programas 0800, com programas grátis. A gente consegue transmitir com muita qualidade. Por isso, né, que surgiu muitas web rádios, mas tem uma diferença muito grande, né? Até na organização e principalmente no custo de uma rádio convencional, que é uma rádio dial, né? Exatamente. E quem está assistindo a gente também, a Elaine Santos, está dizendo, olha o Filipão aí. Grande Elaine, beijão. A Tereza Ciarlariello também está assistindo, dizendo que o Tostão chegou no horário do programa. E tem alguém com ciúme aqui, Emanuel Santana, vulgo Tantan, está falando, poxa vida, vocês só falam do Gabiru e eu. Você não está presente entre nós, meu querido. Você está longe, Emanuel. Fazer o quê? Não é todo mundo que pode passar um mês ou dois nos lençóis maranhenses. Filipão, você tem alguma ideia, já que você disse que é muito bom com números, de quantos jogos você já narrou? Não tenho, não. Não tenho a menor Nenhuma ideia. Mas uns 200 fácil. Não, eu acho que eu narrei quase 1000 jogos. Então tá bom. 1000 jogos não é fácil. Com certeza, mais de 500, fácil. Uma pergunta, você faz alguma... Trata a sua garganta de uma forma especial durante todos os dias? Não. Antes dos jogos? Faz alguma preparação? Nada disso? Tua garganta nunca falhou ali na hora H, Filipão? Não, já falhou algumas vezes, até porque tinha épocas no final da RPC e no início da alta conexão aqui, a gente tinha dia que tinha que narrar 3 jogos seguidos, né? Então, às vezes, você narrando 6 horas, naturalmente a minha voz falhava, né? Isso aí é natural de qualquer profissional, mas eu nunca tive nenhum preparo, né? A única coisa que influencia muito no meu desempenho é a equipe que está comigo nos jogos, a imagem que eu preciso para transmitir às vezes, né? Ou quando eu estou fazendo em loco, o ambiente que eu estou em volta, isso é predominante no meu desempenho da partida, né? E isso, né? E a internet quando ela funciona, né? Então, assim,
Tem todo esse quesito. E quando eu durmo direito, Vanderlei, por incrível que pareça, quando eu tenho uma boa noite de sono... o soninho é fundamental para Vossa Senhoria. O soninho do neném, ele é fundamental para minha voz. E quando eu estou Belize... bem descansado, realmente ela funciona, que é uma beleza. E não só o jogo, né, Filipão? Quando está descansado, funciona tudo, né? Funciona absolutamente. Outras coisas eu nunca tive problema também, não, mas eu sei que narração, quando eu descanso, a voz funciona bem. E o Belize, aqui, nosso colega, o JP Belize, está dizendo que você é um dos caras mais gente boa que ele conheceu no mundo da web rádio. Também, né, neném? Cobriu tanto buraco dessa pessoa aí que tem que ser bem tratado, né, JP? Pois é, já briguei com tanta gente, cara de rádio, cara. Eu vou dar um abraço pro Emanuel, né? Ficou um mês aí de férias, foi pro Maranhão, foi para Alagoas e deu uma sorte, porque vai começar as restrições agora no Brasil inteiro, né? Então ele conseguiu curtir um pouco das férias dele merecidas, né? Então um abraço pro Emanuel, tá torradinho, pegou um bronze bacana, tá um garoto do Rio. Então um abraço também pro JP Belize, que é um grande amigo, e por várias vezes já tive que cobrir ali o buraco do Belize. Várias vezes já cobri teu buraco, Belize. Por diversas vezes. Me diz uma coisa, você se lembra qual foi a partida que você narrou, que você comentou, que você reportou, que teve a maior audiência? Porque na web rádio a gente consegue ter uma ideia da audiência, diferente das rádios normais, a web a gente consegue ter um controle. Quando termina o jogo, a gente consegue saber quantas pessoas acessaram, quantas pessoas viram. Você lembra qual foi esse jogo, Filipão? Lembro, perfeitamente. Foi na Frequência Máxima, né? A gente estava lá, estava junto no jogo, eu e você, Vanderlei. Foi uma partida do Mundial de Clubes, foi quando o Grêmio, né, passou, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. Foi 2018, Vanderlei, isso? Foi. Foi 2019? Foi 2018. Em 2017 o Grêmio foi campeão e jogou o Mundial de 2017 para 2018. Não lembro se foi... Foi 2017, então, que ainda era no final do ano. Então foi 2017 o ano. Foi o ano que o Grêmio ganhou o Lanús, né? Na Libertadores, e foi disputar o Mundial. Que aí a equipe que representava a América do Sul era o Grêmio, né, o Real Madrid e o Al Jazeera, que era então a equipe do Romarinho, ex-Corinthians, né? Aí, como o jogo era no meio de semana, semifinal do jogo do Real Madrid com esse Al Jazeera, que é a equipe do Romarinho, aí na época eu já era coordenador da rádio Frequência Máxima, né? Para quem não sabe, o coordenador em web rádio ele fica responsável de algumas coisas, principalmente de montar a equipe para os jogos, né? Ele determina, ele escolhe os jogos e monta a equipe que vai trabalhar nos jogos. Aí eu cheguei para algumas pessoas e perguntei quem poderia fazer o jogo. Ninguém se manifestou. O único que se manifestou foi o Vanderlei, que falou assim, ó, na época o Vanderlei era corretor de imóvel, falou, ó, eu tenho que atender uma cliente 2 horas. A chance de eu conseguir terminar de atender e chegar em casa é grande. Porém, entretanto, todavia, né, alguma coisa pode acontecer. Imprevistos acontecem. Se você quiser contar comigo, pode confirmar o jogo. Aí eu fui na cara e na coragem. Confirmei o jogo, né? Aí confirmei o Real Madrid num dia, Real Madrid e Al Jazeera, que foi 2 horas da tarde, e no dia seguinte tinha Grêmio e uma equipe lá do Japão, lá, da África do Sul, um negócio assim. Aí, meu irmão, para nossa surpresa, eu cheguei e botei a live aqui pelo Facebook, da Frequência Máxima, e fui pro ar. O Vanderlei ainda não tinha chego, mas eu comecei a abrir a jornada sozinho, né? Comecei a fazer sozinho. O Vanderlei chegou faltando 3 minutos, aí eu já tinha mandado scout, escalação, tudo para ele, tudo pronto, mas eu precisava de alguém. Ele foi e começou a me ajudar. No momento que eu falei, rola a bola, já tinha quase 10 mil pessoas ao vivo ali, ouvindo a gente no mundo inteiro. Eu até então nem tinha olhado a estatística, porque eu estava concentrado no jogo. Quando eu olhei, eu tomei um susto. Falei, caraca! Quando eu olhei a live também, tinha para mais de 500 pessoas, né, no início daquela live, né, de transmissão em Facebook. Então, foi uma coisa muito grande. Eu sei que no total foi mais de 100 mil visualizações. Assim, é uma coisa muito grande para uma rádio que até então era muito forte no streaming. Para quem não sabe, na Frequência Máxima a gente botava 1 milhão de acessos mês, né, Vanderlei? Então era muita coisa. Eu vejo hoje em dia muita gente, claro, muita gente competente, comemora que é isso, que é aquilo, mas a gente na Frequência Máxima, a gente fazia 1 milhão fácil. Mas fácil, assim, batia 1 milhão de acesso fácil. Às vezes, o mês a gente até nem fazia jogos.
Emanuel deve estar aí, ele pode confirmar o que eu estou falando. A gente fazia tantos jogos e tinha tanto acesso, a gente teve que criar a alternativa máxima, né? Porque tinha muitos jogos para fazer, a equipe era grande e não dava para todo mundo participar, para vocês terem uma ideia do tamanho da audiência. Então o jogo foi Real Madrid e Al Jazeera pelo Mundial. E eu lembro que eu vou te fazer uma pergunta e depois vou voltar nesse jogo. Você tem um lema, isso desde a sua primeira transmissão comigo, e eu procuro seguir nos jogos que eu faço, que é de sempre dar espaço para os ouvintes participarem. De onde você tirou essa ideia? Não, eu acho porque eu era ouvinte, né, Vanderlei? Eu sou ouvinte. Então, o ouvinte, ele quer participar, porque o ouvinte, ele muitas das vezes, na rádio grande, vamos dizer, a Tupi, a Globo, não coloca o WhatsApp do cara, não coloca a opinião do cara, não tá nem aí. Até o próprio nosso amigo aqui, o Leonardo Stender, né? Ele começou de uma maneira errada participando naquela segunda-feira, eu dei um puxão de orelha nele, pelo que eu vi, ele aprendeu. Tanto é que as respostas vão pro ar. Eu acho que o pessoal que está aí ouvindo a gente, ele merece ter o respeito de ter a opinião dele colocada no ar. Então, se o cara tem um trabalho de parar para me ouvir, seja ele aonde ele estiver, e me mandar um WhatsApp, que na época, então, né, Vanderlei? Não tinha esse chat igual tem agora, que você acompanha aí ao vivo, né? Eu tinha que olhar o WhatsApp, então eu tinha que me dividir com live, em botar a rádio no ar e ver o jogo e narrar, né, Vanderlei? Eu lembro que foram para mais de 300 participações durante o jogo. No final, eu fiz 120 mensagens colocando no ar, uma por uma. Porque... eu ia complementar com isso, que eu lembro que quando você estava terminando o jogo, você falou assim para mim, nós vamos ficar no ar até responder todo mundo. E antes do primeiro tempo acabar, eu ainda te falei no WhatsApp aqui, falei, Vanderlei, você está precisando beber água, que você chegou direto do trabalho, você, neném, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Falei, não, pode ir tranquilo, porque tem o WhatsApp aqui, eu só preciso que você volte 40 segundos antes para eu ir no banheiro e beber água e sentar novamente aqui para fazer o jogo. Aí você, beleza, quando você voltou, você deu ok, mas enquanto você foi no banheiro, fez o lanche, foi participação, aí era colocando no ar, respondendo o ouvinte, foi realmente um dia muito legal, muito bacana, né? Eu lembro que nós ficamos, depois que o jogo terminou, quase 1 hora só respondendo todos os nossos ouvintes. E isso porque a rádio não ia fazer a competição, né? Eu que tive que brigar com os donos, né? Aí não, mas como é que a gente não vai fazer? Como é que não vai fazer? Vou fazer, mas vai fazer sozinho? Vou. Ah, mas eu acho isso feio. Não é um padrão. Eu falei, não, padrão é não transmitir o jogo com muita gente em casa. Isso que não é padrão, porque se fosse igual alguns times, se fosse o Flamengo, por exemplo, meu irmão não ia ter que botar 2 repórteres, 2 comentaristas, mas como não era o Flamengo que ia jogar, né? Então aí não tinha vaga, ninguém queria fazer. Mas depois que a gente chegou e apresentou os números, né, Vanderlei? Aí todo mundo quis fazer os jogos. Olha aí, Felipe, você vai dar um beijo, mandar um beijo para o teu amigo Leonardo Stender. Um abraço para você, Leonardo. Vamos só de abraço, né? O beijo vai demorar um pouco, Leonardo. Continue com a gente. Estou chegado, não. Um abraço para você. Perdoe a nossa brincadeira, afinal de contas, isso aqui é um bate-papo, isso aqui não é uma entrevista. O Gabriel Trevisan está dizendo, da primeira vez que ele participou, ele pediu para mandar um abraço para o Bin Laden. Logicamente, até hoje eu não mando um abraço para o Bin Laden, porque não dá, né? Mandar um abraço para o Bin Laden não dá certo, né? Não, e foi engraçado que a primeira vez que o Gabriel Trevisan participou, eu ainda era da frequência máxima, né? E ele veio com essa história de Bin Laden, eu já fiquei meio cabreiro, né, Vanderlei? Porque o ouvinte de web rádio gosta muito de sacanear o narrador. Então, tudo que as pessoas mandam, você tem que tomar cuidado que tu vai falar. Então, assim, é complicado, cara. Realmente foi engraçado esse dia. Ó, a nossa amiga Elaine Santos está dizendo que teve a honra de te conhecer pessoalmente, junto com a Ana Paula, a Santa Ana Paula. Todos vocês precisam conhecer a Ana Paula, uma santidade em pessoa, e também conheceu a sogra, ou seja, conheceu realmente quem dá as cartas dentro de casa. E disse que você estava bem calminho, né, neném, nesse dia? Foi muito calmo. Quer que eu conte a história desse dia? Melhor não, tem muito paulista aqui ouvindo, mas vamos seguir. Não vou falar mal de São Paulo, não. Se você quiser, eu conto a história. Pode contar. Deixa eu só mandar um abraço e um beijo para minha mãe, que ela está lá ouvindo. Beijão, mãezinha. Boa sexta-feira para a senhora. Obrigado pela audiência. Eu fui cobrir a Stock Car, né, junto com o Jonathan, porque o sonho do Jonathan Machado era conhecer o Rubinho Barrichello. É isso mesmo, ouvintes. O sonho do Jonathan era conhecer o Rubinho Barrichello. Aí, por conta da pilha do Vanderlei,
falou, não, patrocinador, arrumou, vamos lá cobrir, não sei o quê. Aí a gente se organizou financeiramente, eu sempre quis conhecer São Paulo, a verdade era essa. E a Ana Paula gosta muito de viajar, minha esposa, então ela adora. Se fala em viagem, seja para São Pedro da Aldeia, ela fica feliz da vida. Para Maricá, ela tá dentro. Então eu falei, pô, vamos tentar ir a São Paulo. Aí eu consegui pegar um voo barato, né, para ir um bate-volta, e na sexta e voltar na segunda. Só que aí se organizamos, né? Porque assim, para quem não sabe, a Stock Car você se cadastra, né? Aí tem o ok da organização do evento. Só que você tem que buscar credencial no primeiro dia de competição, que é quarta-feira. E começam os treinos livres, eles começam a testar os carros, ver pneu, ver a pista. Só que a gente não ia conseguir chegar lá quarta-feira, até porque eu trabalhava de carteira assinada e o Jonathan também, e a Ana Paula também. Então, só às sextas. Sexta-feira a gente furou o trabalho e fomos para São Paulo. Pegamos um voo aqui no Rio, 1h da tarde. Chegamos em São Paulo, 2h e pouca. Chegamos, já fui direto do aeroporto, eu fui direto para Interlagos buscar a credencial, que não é longe, mas devido ao trânsito da capital paulista, é um trânsito absurdo. Então, assim, chegamos lá faltando 20 minutos para acabar o horário, 20 para as 4, nós conseguimos pegar a credencial. E a minha esposa, em vez de ir para o apartamento que nós alugamos e esperar eu retornar com o Jonathan, ela teve a brilhante ideia de passear no centro de São Paulo. Aí ela foi furtada. Ela foi furtada e perdeu o telefone. E eu não conheço nada em São Paulo. Aí me liga ela desesperada. Eu fui roubada, o que eu faço? Eu falei, o que você faz? Delegacia e vai para o apartamento me aguardar. Aí eu já tomei esse banho de água fria quando eu cheguei em São Paulo. Logo na sexta-feira. E São Paulo, como sempre, né, de manhã um calor absurdo. À noite o tempo mudou e começou a chover do nada. Aí no dia da corrida também um sol quente. Isso umas 10, 11 horas depois de meio-dia, o tempo virou. Aí no final da corrida já estava quase chovendo, um tempo doido. Eu voltei com o Jonathan abaixo de chuva lá de Interlagos. Mas foi legal assim a viagem. Aí nesse domingo mesmo, no dia da corrida, nós marcamos no shopping lá no centro de São Paulo. Foi quando eu conheci a Elaine. Fomos no Burger King lá almoçar. Comi hambúrguer, né? E foi bem legal ter conhecido a Elaine grande, corintiana. Ela aproveitou conhecer a minha família, né? A minha sogra e a minha esposa. E o Jonathan Machado, de tiracolo, né? Mas foi bacana, foi uma experiência bacana por sua causa, né, Vanderlei? Nós temos que dizer isso. Exatamente, por minha causa, porque eu que agitei toda a viagem e na hora tive problemas técnicos e aí não pude comparecer para ver o Jonathan chorar ao lado de Rubens Barrichello. Mas ele chegou em segundo ali, né? Ele e o Rubens Barrichello chegaram em segundo. Não, foi engraçado, porque assim, a gente chegou cedo, né? E ele começou a fazer vigília em cima do cockpit do Rubinho. Aí o carro do Rubinho chegou. Aí ele já começou. Eu falei, o que foi, Jonathan? Não, daqui a pouco o Rubinho chega. Pô, e nada do Rubinho chegar. E do nada o Rubinho me passa de moto, do meu lado. Aí eu quase falei com o Rubinho, quase que ele me atropela e ele cai, né, Vanderlei? Qual é o meu tamanho? Ele ia cair. Ele tava com aquelas mobilete, ele ia cair. Aí, pô, me entra o Rubinho Barrichello pro cockpit dele lá, pros boxes. Aí eu cheguei na assessora de empresa, chamei o Jonathan. Aí ela, tá bom, vou deixar vocês falarem com ele e tal. E nada do cara sair, Vanderlei. Nada. E aquelas meninas que trabalham na Stock Car, se é que você me entende, né? Uma a cada carro, cada beldade, cada coisa bonita e tal. E eu tendo lá que esperar o Rubinho Barrichello. Depois de muita insistência, ele foi um dos caras mais esperados. O box do Rubinho é um dos mais cheios da Stock Car. Por incrível que pareça, parece que a população brasileira odeia o Rubinho, mas quem gosta de velocidade ama o Rubinho. Mas quem entende de automobilismo... Foi o cara mais procurado do dia. Então, para tirar uma foto com ele era complicado. E eles distribuem brinde, né? Porque você paga um valor muito caro, né? Para poder acompanhar de perto a Stock Car. Então, eles dão brinde, boné, garrafa de água e tal. O Rubinho foi o mais cobiçado do dia. Então, ele ficou muito tempo lá dando autógrafo e atendendo os fãs. Aí o Jonathan Machado conseguiu a foto, o abraço, chorou pra caramba, mas foi um dia cansativo. E me parece que no casamento do Jonathan Machado vão distribuir fotos de Rubinho Barrichello para todos os convidados. E ele vai ficar feliz. Bom, Filipão, além do futebol, você já narrou algum outro esporte? Já narrei basquete e narrei vôlei. E já narrei futebol de areia. Qual foi a sua sensação? É a mesma coisa ou não?
Não, narrar vôlei é muito difícil. Basquete é mais tranquilo, mas narrar vôlei é difícil demais, porque o jogo não para, é muito mais frenético que futebol, é lá e cá, e você precisa saber os termos do vôlei, né? Para não passar vergonha, conhecer as atletas, e quando você não tem o visual das atletas, não conhece as atletas a fundo, fica difícil você ver a camisa das atletas, porque elas estão de lado para a câmera, você não consegue ver a camisa dela, E o elas não número se da camisa. movimentam tanto Não se quanto se movimentam movimentam no tanto, futebol. então é mais difícil você identificar. Na verdade, quando você está narrando um jogo de vôlei, é mais visual do que qualquer outra coisa. Aí você tem que se atentar ao corte de cabelo, né? Se é loura, é morena, tem trança, não tem, o tênis. Então é mais difícil também pela intensidade do jogo. Eu narrei foi Bauru e Fluminense uma vez, foi isso, Vanderlei, que você até comentou. Não, foi o Palmeiras. E Bauru. Não, e Bauru. Até Bauru. O técnico do Fluminense tinha uma semelhança com, com vossa pessoa. Exatamente. Teve algum jogo que você narrou na RPC, na frequência máxima, na alta conexão, que te tirou, que te emocionou mais do que os outros? Teve algum jogo específico? Teve o primeiro jogo que eu narrei do Maracanã. O primeiro jogo que eu narrei no Maracanã foi emocionante para mim. Porque quando você começa a fazer rádio, o teu sonho é você narrar no estádio, né? E o Maracanã é o maior palco do futebol mundial, na minha opinião. Então, assim, tá no Maracanã já era uma vitória muito grande, né? E aí, na época, a RPC tinha muito problema financeiro e eu, infelizmente, não consegui realizar esse sonho pela RPC. Eu vim realizar esse sonho pela frequência máxima. Foi engraçado que esse jogo era o seguinte, eu narrei Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o jogo era uma quarta-feira, 9 horas da noite. O Leandro iria narrar esse jogo, eu iria fazer reportagem junto com o Gabriel Macieira, e o Leandro falou, Felipe, eu não vou narrar esse jogo, eu vou inventar uma desculpa, você está preparado, você vai narrar, mas eu vou inventar uma desculpa e não vou narrar. Então você vai preparado. Aí, quando deu 6 horas da tarde, Leandro, eu tô com uma dor de barriga, eu não vou conseguir ir pro Maracanã, bota o Filipão para narrar porque ele tá preparado. Aí o Emanuel, na época, né, era lá o coordenador da rádio, queria colocar o Gabriel Macieira, o Gabiru. Não, eu não vou narrar não, se o Filipão tá aí, porque o Filipão não narra, ele tá mais preparado que eu. Na cabeça do Gabriel Macieira, que é o Gabiru, eu estava em condições melhores que ele para narrar. Na época ele nem narrava direito, ele falou, não, eu não vou narrar se o Filipão tá aí. Não tem sentido eu narrar esse jogo. Aí acabou que eu narrei, o Gabriel Macieira fez a reportagem e o Márcio Villanova comentou o jogo. Aí foi 1-1, jogo horroroso, mas eu lembro que eu cheguei cedo, cara, no Maracanã. O jogo era 9 horas, eu cheguei 6 da tarde. Aí quando eu cheguei, eu encontrei logo o José Carlos Araújo, o garotinho. Ele chegou e me pediu para tirar uma foto dele e para ele gravar um vídeo, que ele grava tipo uma chamada do Maracanã sempre. Aí eu gravei, agora ele tá com assessoria e tal, na época ele não tinha essas coisas. Era ele mesmo que fazia, ele tava com uma dificuldade para gravar. Eu falei, você quer ajuda? Ele, pô, se eu puder me ajudar, eu ajudei ele. Aí bati um papo com o José Carlos Araújo, né? Aí ele foi para a cabine dele lá, comer a banana, maçã dele, que ele sempre come antes dos jogos. E eu sentei na tribuna do Maracanã e comecei a chorar. Porque eu fiquei 2 anos tentando esse sonho. Eu fiquei 1 ano na RPC tentando narrar no estádio, né? Assim, um jogo do profissional, que até então só tinha narrado jogos da categoria de base. Aí foi uma realização profissional muito bonita. E sem contar que eu narrei o time do meu coração, né? Que é o Fluminense. Mas foi bem bacana. Esse jogo eu comecei a chorar, chorei sentado lá. Aí eu lembro que uma tiazinha do Maracanã, que trabalha lá na limpeza, perguntou se eu estava me sentindo bem, né? Aí foi engraçado, mas eu estava me sentindo bem, tomei água, foi bem legal. Assim, esse jogo é muito marcante para mim, dentro da minha trajetória no rádio. O primeiro jogo que eu narrei no Maracanã. O Belize está querendo que você conte a história que você encarou, quando você encarou o segurança do Flamengo na Gávea, porque queriam expulsá-lo de lá. Eu era coordenador também da RPC, né? Então eu comandava a equipe, aí eu botei a gente ia fazer 3 jogos na Gávea esse mesmo dia. 3 horas da tarde a gente ia fazer Flamengo e América pelo Sub-20. Iríamos cobrir um jogo 9 horas da manhã, Flamengo e Nova Iguaçu, e 11 horas da manhã o Sub-17, Flamengo e Nova Iguaçu. Só que
No Sub-15, o Flamengo estava levando uma coça, uma cacetada do Nova Iguaçu dentro da Gávea. 3-1 Nova Iguaçu. Aí teve um repórter nosso que estava um pouco irritado com a má vontade dos jogadores do Flamengo, fez um comentário infeliz. Aí os seguranças já não gostaram, né, daquele comentário do repórter que estava começando. Nem lembro o nome do garoto agora. Aí chegou a vez do Belize, que era o jogo do Sub-17. Antes de começar o jogo, o Belize foi falar com o técnico, e o Belize tem uma forma incisiva de falar, né? Apesar de ser um grande repórter, ele fala muito bem. Ele fez uma pergunta incisiva para o treinador, e o segurança não estava querendo deixar ele falar. Estavam blecando ele de entrar no campo. Aí começou uma discussão ali. Cara, aí os seguranças foram cercar o Belize. Eu tive que sair da cabine de transmissão, entrar no campo, peitar os seguranças, falar quem era eles para eles meter a mão, para tirar a mão de mim, que eu ia dar tiro neles. Nada, os seguranças tudo grandão, eles iam me comer na porrada. Mas enfim, eu tinha que defender o Belize. Aí tinha os 3 seguranças grandes lá. O técnico do Flamengo queria bater no Belize, os jogadores estavam revoltados, enfim. Foi uma confusão danada. Eu tive que entrar no meio, acabou que não teve mais transmissão. A gente desmontou o equipamento e foi embora. Mas a história é essa, né? Realmente o segurança queria bater no Belize e eu tive que entrar no meio para defender o Belize lá com os seguranças do Flamengo esse dia. O nosso querido Gabriel Trevisan está perguntando se você está pronto para ser a voz do Hexa. Ele também queria saber de você o que você sempre sonhou em ser quando era o nenenzinho e completando. Aí é um risco dele, mas pela internet pode, você está longe dele, se você vai lutar no UFC do ano que vem. Não, nenhum e nem outro. Nunca pensei em ser a voz do Hexa. Nem tenho muito talento para isso. Nem vou lutar no UFC. E meu sonho, quando eu era um nenenzinho, Reis, era ser taxista, né? Um sonho tão pequeno, tão bobo, né? Até nisso eu era pobre, Vanderlei, mas quando eu era nenenzinho, eu lembro que num trabalho de escola, a professora, desenha o que você quer ser. Eu fui desenhar um táxi. Sonho é sonho e existe realização em qualquer profissão. Mas eu posso falar que eu realizei meus sonhos, assim. Eu tinha muitos sonhos de narrar no Maracanã e realizei, narrei em diversos outros estádios, né? Então foi muito bem legal. Mas ainda não narrou na Arena da Baixada, né, Felipão? Mas eu conheci, foi engraçado, fiz um vídeo te zoando, foi bacana. Mas você prefere o Couto Pereira? Prefiro o Couto Pereira 1000 vezes. Então mas 1000 vezes. Então você devia preferir São Januário ou Maracanã, porque é o mesmo tipo de comparação. Olha, mas São Januário é mais gostoso de fazer jogo do que no Maracanã. Mas é porque no Maracanã é um ambiente mais aberto, é mais tranquilo para trabalhar. São Januário é muito acuado. E para chegar em São Januário, diz que a cercania é bem tranquila lá, né? Não, para chegar em São Januário é tranquilo. O que é difícil em São Januário é subir para fazer o jogo, né? Teve uma vez que eu fiquei preso no elevador, que o elevador não subia. Aí teve que chamar a manutenção lá para conseguir subir. Aconteceu algumas vezes. Se Deus quiser, dentro mas não foi só por causa de peso, não, Vanderlei. O Gabriel já ficou preso, o Emanuel já ficou preso. É porque é um elevador muito velho mesmo. Claro que o peso contribuiu, mas a manutenção já não estava em dia mesmo. Bom, Thiago Cortes também ficou com inveja do Belize. Quer que você diga como é que foi o elogio que ele recebeu do Zé Ricardo, do saudoso Zé. Você podia falar também, aonde anda o Zé Ricardo, Filipão? O Zé Ricardo está desempregado, né, Vanderlei? Ele foi cotado aí para comandar o Vasco, mas o Vasco acabou fechando com o treinador. E qual elogio que o Thiago recebeu do Zé Ricardo? Foi cobrir um jogo do Flamengo da base, não lembro qual agora, mas eu acredito que foi Flamengo e América, e ele estava lá, o Thiago comentou o jogo, e na época a gente tinha muita proximidade. Quando você faz categoria de base, não tem a blindagem que é do profissional, você tem acesso ao treinador, aos jogadores com muita facilidade. E eu lembro que no final do jogo a gente teve essa resenha, o comentarista meio que entrevistando o treinador, pra você ter uma ideia como é que a categoria de base nos proporciona isso. Aí o Thiago fez uma análise do jogo muito bacana e foi elogiado pelo Zé Ricardo no ar, né? Aí o Thiago foi todo bobo e foi muito bacana. Aí logo depois disso o Zé Ricardo comandou o Flamengo, foi campeão e tal, e aí se tornou o Zé Ricardo, né? Que até então o Zé Ricardo nem tinha tido uma experiência no elenco profissional do Flamengo. Mas foi bacana, porque é legal quando você chega para trabalhar na base e seu trabalho é reconhecido. Nesse dia aí o Thiago deu uma bola dentro muito bacana, né? Que interessante.
E agora, Filipão, já estamos chegando no rodapé do nosso olho no olho. Mas já? Já. Nem comecei a falar ainda, pô. Você que diz que tem o horário, Felipe Reis. É uma pergunta bem direta. Qual é o futuro do Felipe Reis? Qual é o seu projeto? Não sei. Primeiro eu tô me projetando aí para fazer uma cirurgia, né? Por isso que eu tô lutando boxe. Eu tô pensando que eu vou fazer UFC, mas na verdade não. É porque, na verdade, ainda não consigo jogar bola, né? Então, eu tô fazendo boxe. Então, eu tô ficando fininho. Eu tenho uns objetivos de vida pessoal primeiro. Depois eu quero tentar ser pai. E objetivo profissional, eu tenho que narrar a Copa do Mundo, né? Vamos ver se isso acontece. Primeiro a gente vai conseguir tentar fazer a nossa rádio acontecer, né, Vanderlei? E de certa forma ela já está acontecendo, mesmo que seja de passos lentos, mas ela já acontece, ela já é uma realidade, né? Infelizmente não do modo que a gente gostaria que fosse, mas enfim, não deixa de ser uma vitória. Mas eu não tenho muitos planos, não. Só realmente conseguir essa cirurgia que eu estou tentando, depois ser pai, conhecer, quem sabe, aí os Estados Unidos e narrar uma Copa do Mundo, né? Exatamente. Felipe Reis, muita gente continua falando ali, o Thiago Cortes está dizendo que você é o melhor narrador que nós temos, a Ana Paula está dizendo que prefere você como lutador, logicamente só. Se a Ana Paula fala que adora você como narrador, então você vai fazer 3, 4 jogos por dia e na sala ainda. O Clinton Namura aqui no Rodapé está perguntando se você fosse convidado por uma emissora Dial de São Paulo ou do Rio, você iria? Se ela me desse a liberdade que eu tenho para fazer da forma que eu faço na minha rádio, sim. Agora, se ela fosse ficar me tolindo, me colocando regras e não deixando eu fazer meu trabalho da forma que eu acho que ele tem que ser feito, não daria certo. Não teria Felipe Reis no Dial por isso. Porque eu acho que o ouvinte ele precisa participar. E numa rádio Dial, por ser muito comercial, senão você não vende, ela não sobrevive, é meio difícil ver um Felipe Reis na rádio, uma rádio convencional. Mas eu iria, desde que ela não me colocasse em regra, né? A não ser regras políticas, né, Vanderlei? Que eu acho que também isso é muito chato. Somente narrador, as pessoas usando para ficar defendendo o lado político. Eu acho que todo mundo tem uma opinião, né, Vanderlei? Mas no esporte, muitas das vezes, ela não cabe. Então, assim, se eles deixassem eu trabalhar com o meu bom humor, da forma que eu gosto de trabalhar, de rir da perna de pau, de rir do torcedor engraçado, de rir do cara que faz besteira, do técnico que faz lambança, do cara que tem um nome engraçado, aí não vai ser eu narrando, porque não vai ter muita graça, né? Então é isso. Se me dessem a liberdade que eu gosto de trabalhar no Rádio Dial, eu iria sim, tranquilamente. O Alexandre Mauro, nosso camisa 10, está perguntando que jogo que você gostaria de narrar e ainda não narrou. Um jogo que eu gostaria de narrar. Boa pergunta essa, nunca pensei nisso. O Alexandre Mauro ficou 47 minutos pensando nessa pergunta e disparou ela agora aos 44 do segundo tempo. Talvez um jogo de Copa do Mundo? Eu gostaria de ter narrado a final da Copa do Mundo, mas a de 2002. Brasil e Alemanha. Aquela que o Brasil ganhou, né? Não em 7-1. Mas eu gostaria de narrar a final de Copa do Mundo, o Alexandre Mauro. Já que você falou dos 7-1, da onde veio esse bordão balançou? Não sei, foi da minha cabeça mesmo. No início, quando eu comecei a narrar, eu falava balançou, balançou, balançou. Aí o Carlos Antônio falou, não, isso está muito longo, está muito feio. Em vez de você ficar falando balançou, 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 alongo, balançou. Aí quando o cara vai fazer gol, eu falo balançou, que aí equivale ao balançou, balançou. Eu inventei do nada, todo mundo tinha um bordão e eu não tinha, para não ficar gritando só gol. Aí eu inventei o balançou, assim, mas de repente já existe, com certeza já existe. A gente no rádio, ninguém cria nada, tudo se copia, mas eu não copiei. Na verdade, eu não copiei de ninguém, sabe, Vanderlei? Mas que provavelmente alguém narra o balançou, provavelmente sim, tem o bordão balançou. Tinha um narrador na Record, teve uma época que a Record Rio, hoje ela voltou a transmitir o Campeonato Carioca. Mas quando eu era garoto, eu tinha 14 anos, tem uma Copa aqui no Rio chamada Copa Rio. Na época, os times grandes disputavam essa competição com seus times de base e transmitiam jogos. Aí eu tava vendo um jogo entre Flamengo e Olaria, lá na Bariri, que o narrador falava quando tinha gol, era lá dentro!
Aí meio que eu adaptei pro balançou. Eu achava isso muito engraçado. O cara fazia gol e falava, lá dentro! Aí eu gostei disso, levei pra minha vida, só que eu não falei o lá dentro, né? Falei o balançou, que eu achei mais engraçado. Não, agora estamos chegando no rodapé, meu caro Felipe Reis, 20 horas e 49 minutos. Esse é o Conexão. Conexão Debate é só segunda-feira. Esse é o Olho no Olho. 3 perguntas, 3 respostas secas e sem ficar em cima do muro. O melhor narrador de rádio hoje. Penido, Luiz Penido. Está na Globo ele, né? Na Globo. Aí no Rio, uma hora tá na Globo, outra hora tá na Tupi, que a gente... Ou é Globo ou é na verdade, Tupi. não. Na verdade, não teve muito isso, é porque... Mas o Penido trabalhou na Tupi. Ele surgiu na Tupi, né? Só que aí a Globo fez um contrato milionário com ele e acabou indo para a Globo para substituir o José Carlos Araújo, que tinha terminado seu contrato com a Globo e ia começar a fazer uma rádio chamada Bradesco Esportes, que teve aí em São Paulo, chegou a acontecer. Aqui no Rio, o principal nome dessa rádio era o José Carlos Araújo. O José Carlos Araújo foi ancorar esse projeto, só que o projeto não foi para frente. Depois o José Carlos Araújo, por ser um cara que por si só ele vende, ele alocou os horários da Transamérica, tentou fazer ali uma equipe esportiva dele, ficou um ano. Foi aonde surgiu o Bruno Cantarelli, que é o Lango Langa, um jovem narrador aqui do Rio de Janeiro. Ele surgiu como narrador na Transamérica, que era capitaneado até então pelo José Carlos Araújo. Só que o José Carlos Araújo, ele é tão José Carlos Araújo, que a Tupi, vendo aquela situação, pegou o José Carlos Araújo, contratou o José Carlos Araújo. Aí o José Carlos Araújo retornou para a Tupi, né, para trabalhar com o Washington Rodrigues. Para quem não sabe, o Apolinho e o José Carlos Araújo já faziam rádio na extinta rádio... extinta rádio não existe. Na Rádio Nacional dos anos 80. Né? Então eles já faziam dupla naquela época. Mas o Apolinho ainda como repórter. E eles reeditaram essa dupla agora na Tupi, né, depois do garotinho já consagrado, e o Apolinho já sendo o velho Apolo de sempre, né, um grande comentarista. Chegou até a ser treinador esportivo aí, o Apolinho. Então, agora vamos para a segunda pergunta. O melhor comentarista de rádio hoje no Brasil? Eu gosto do Flávio Prado, lá de São Paulo. Flávio Prado, que, se eu não me engano, está na Jovem Pan. E qual o melhor... Ele participa da Gazeta, né, Wanderlei? Eu vejo ele na Gazeta, mas eu sei que ele é da Jovem Pan. Em termos de rádio, ele comenta pela Jovem Pan. Eu gosto dele muito como comentarista. E o melhor repórter de rádio hoje no Brasil? Marcos Coelho, da Tupi. Marcos Coelho, da Tupi. Então é isso, são 20 horas e 52 minutos. Vai chegando ao final o Olho no Olho, que eu tive o prazer de entrevistar esse meu irmão, um amigo que o rádio me deu. Eu brinco com todo mundo que digo, se você não tivesse respondido aquele e-mail que mandei para você há uns 3 anos e meio atrás, eu jamais estaria hoje apresentando um programa. Isso daí eu jamais esquecerei, jamais vou deixar de citar. Você, a sua pessoa, é o responsável direto por eu ter aprendido um pouco como se faz rádio, comentar, fazer reportagem, até me aventurar numa narração e até dar uma de louco e apresentar um programa semanal de entrevistas. Como você já deve saber, a última colocação que a gente faz é para você falar tudo aquilo que você queria falar e que não te foi perguntado, alguma mensagem. A palavra é toda sua. Não vai dar uma de Alexandre Mauro, né? Porque nós temos um horário a cumprir, mas o tempo todo é seu, Felipe Reis. Se eu começar a falar também, não vou parar, né? Tentar ser simples, né? Só agradecer mesmo pela oportunidade, obrigado pelo convite. Te pedir desculpa mais uma vez, já pelo dia da estreia eu não pude participar, mas foi por motivo de saúde, você sabe disso. Dizer que tem poucas coisas que eu me orgulho do rádio, apesar de participar dele desde 2016 aí, né? São 5 anos fazendo rádio, poucas coisas eu me orgulho, né? Mas você é um grande orgulho que eu tenho do rádio. Não só o Wanderlei comentarista, né, mas o Wanderlei repórter e principalmente o Wanderlei meu amigo. Eu pude conhecer a sua família na sua casa, né, conhecer seus filhos. E se eu tenho um pouco, a minha maior felicidade no rádio foi ter te conhecido. Até narrar jogo profissional,
narrar Real Madrid, ter tido uma audiência muito grande, porque no momento que eu mais precisei na vida, onde o mundo inteiro me virou as costas, você me estendeu a mão. Então, assim, eu nunca pude falar isso online, nunca pude falar isso nas nossas transmissões. Eu estava esperando isso um dia, um momento muito especial. E quando eu fui mandado embora da minha empresa, né, o mundo todo me virou as costas. E você foi o único que me estendeu a mão. E eu jamais vou esquecer isso. E um pouquinho do que eu tenho hoje, eu agradeço muito a você. Claro que a vida a gente tem muito merecimento, nada acontece por acaso, então tudo que acontece na nossa vida a gente merece por alguma forma, e eu agradeço muito a sua amizade, né? Sua amizade é um dos grandes presentes que eu tive aí nesse meio de 5 anos aí que eu briguei com muita gente. Eu me desentendi com muita gente porque eu sou muito você sério. brigando algumas Não, vezes, eu brigo com você sempre. Você é o que eu mais brigo, né? Você é um dos caras que eu mais brigo, mas porque eu gosto de fazer um trabalho bem feito. Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Então, trabalhar comigo é meio chato mesmo, porque eu sou exigente. Até agora eu tô ficando mais tranquilo. Então, eu sou meio chato. Eu sou um camarada meio difícil de se lidar. Então, assim, é muito legal e é isso. Né? Não tenho nenhuma reclamação, nada que você poderia ter me perguntado, né? E não me perguntou. Acho que você fez as perguntas pertinentes. Até porque eu tenho muita história para contar. Eu não contei nem um terço delas todas, porque são muitas coisas mesmo. Então, assim, mas eu tinha que te agradecer aqui ao vivo, né? E dizer que estamos aí, né? Nossa rádio está aí, mesmo andando. As pessoas tentam, às vezes, de certa forma, me colocar contra você, ou colocar em rota de colisão, mas elas acabam. Ninguém consegue, porque a gente briga, mas é muita verdade. Então é isso. Tamo junto. Exatamente, Felipe Reis, um irmão que o rádio me deu. 20 horas e 56 minutos. Vai ficando por aqui, olho no olho. Eu lembro que segunda. Rapidinho, Vanderlei. Rapidinho, mandar um beijo você especial. tem todo o tempo do mundo. Deixa eu mandar um beijo especial para a mulher da minha vida, Ana Paula, né? Que se eu conseguir fazer rádio foi por causa dela, né, Vanderlei? Você passou por isso, né? Para quem é namorado ou esposa de radialista sofre muito, porque a gente tem que se dedicar, então, e são jogos em horários complicados, às vezes cai no aniversário do casamento, às vezes cai no aniversário, é domingo, é quarta-feira, é sábado, e quando você está numa pegada que você abraça muito o rádio, você fica muito ausente da sua família. Então, nos meus primeiros anos de rádio, eu fiquei muitos domingos sem sair com a Ana Paula, muitos sábados. Aí depois eu tive tempo de consertar isso, mas ela realmente tem uma paciência de Jó. De fato, é uma santa mulher. Nossa querida Ana Paula, beijando o coração aí E dela. lembre-se que o que eu te falei quando fizemos a alta conexão. A alta conexão é para os ouvintes, mas basicamente é para a gente. Sem estresse, para a gente fazer um trabalho de qualidade, mas com muita alegria, sem ter nenhum tipo de obrigação. E falando em obrigação, segunda-feira o Conexão Debate vai ter essa figura de novo, ele vai continuar falando, porque ele queria falar, mas são 20 horas e 57 minutos, então segunda-feira às 20 horas... Um abraço aí pro Thiago, falei de você, Thiago, depois tu vê a entrevista do início, né, Vanderlei? Exato, aí, não, Thiago, abraço ele aí, tá Thiago. Vendo. Então, na segunda-feira, às 20 horas, Felipe Reis vai estar com a gente no Conexão Debate, e eu volto a dizer, a Alta Conexão vai transmitir todas as provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 ao vivo. Então, se quiserem ouvir minhas narrações, Cássio Bida e toda a nossa equipe completa, Felipe Reis vai trabalhar, vai fazer o trabalho de retaguarda. Até lá eu quero convencê-lo a participar de uma outra transmissão, mas isso daí depois é uma coisa que temos que fazer internamente. Você tem que dizer principalmente as corridas da madrugada, ou aquela corrida do Dia das Mães, que é maravilhosa. Você tem que falar que Fórmula 1 é muito difícil, tem que falar isso para os ouvintes. Fazer Fórmula 1 não é fácil. A Alta Conexão fará todas as corridas ao vivo, começando no dia 28. Deixa eu responder aqui o Gabriel. Gabriel, tem um amigo meu que está morando aí em São Paulo agora há pouco tempo. Estou para fazer uma visita na casa dele aí. Quem sabe cai no dia do jogo do Juventus e podemos, quem sabe, aí um dia narrar um jogo do Juventus do seu lado aí. Com você reportando e com ele comentando. É um amigo meu aí de longa data do rádio, que tá morando aí em São Paulo. Eu sou esse amigo de longa data, mas eu estou residindo a 100 quilômetros da Rua Javari. Isso dá mais ou menos 1h30 sem trânsito. E agora no rodapé aqui do Alta Conexão, esse amigo meu, Maurício Mazzoli, frequentou muito a Rua Javari comigo.
íamos todos os domingos pela manhã assistir o Maurício Mazzoli, que morava ali na Moca. Um grande abraço para você, Maurício, muito obrigado pela sua participação. Agora sim, 20 horas e 59 minutos, passou 9 minutos do seu tempo, Filipão. Peça desculpas à família, mas eu acho que valeu a pena muito. Muito obrigado pela participação, e o Olho no Olho vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira com o Conexão Debate.